Tô em live, tá? Obrigado. Tô em live aqui ao vivo. Você tá em live? Foi mal, eu não sabia. Falando da bagunça de vocês aqui. Vem dar um oi aqui, pessoal. Ô, os menininhos que bagunça. Oi, gente. Boa noite. Dois adolescentes de aparelho. Duas crianças. Fala, meu povo. Sejam bem-vindos à nossa live, que vai ter por tema a omissão pastoral frente às ideologias políticas progressistas e como isso causa um dano quase que irreversível na juventude cristã. Os pastores, muitos, a maioria, não acordou. Como eu disse, eles só chegam aos 49 do segundo tempo. Setembro, os pastores vêm se posicionar sobre política e a eleição é em outubro, para você ter noção, né? Eu lembro que antes das eleições de 2018, o Felipe Valadão, da Lagoinha Niterói, me ligou, falando, cara, pelo amor de Deus, cancela qualquer agenda que você tiver, vem aqui na nossa igreja, cara, a juventude quase toda de esquerda, eu não sei o que fazer, não tenho conteúdo, tal. Pelo menos foi honesto. Cara, eu fui lá fazer uma palestra sobre política, mostrar a malignidade da esquerda dentro da lógica bíblica, cara, e uma palestra política virar uma chave profética, cara. Virou um culto profético, cara. Jovens passando mal, jovens me pedindo perdão, dizendo que me odiava por ter um posicionamento mais à direita e que não entendia espiritualmente o que a esquerda significa. Então, é uma realidade. Deus não tem partido político, mas Satanás é de esquerda, queridão. Por quê? Porque na esquerda, Satanás desovou, sabe? Incubou todos os seus projetos de destruição da identidade humana. Satanás não pode brigar com Deus. E a alegria de Satanás é destruir aquilo que Deus ama, que é o ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus. É surreal. E hoje eu tenho um convidado internacional, pastor Ricardo, extremamente posicionado conosco aqui nessa noite, viu? Já chamei ele aqui. E aí, Márcio? Fala, Varão. Tá curtindo o rock and roll aí? Eu não consegui chegar em casa, tá chovendo muito acidente na estrada. E aí eu parei no lugar onde a gente faz as nossas reuniões de vez em quando. É uma rede de padaria muito maneira aqui. Aí eu paro de vez em quando para poder fazer alguma coisa de última hora. Top, meu irmão. É uma honra compartilhar esse momento com você aí. Igualmente, meu mano. E vambora, porque existe uma urgência nesse momento, esse é um momento de urgência. E muitas pessoas não têm noção da urgência que é esse momento que a gente está vivendo. Como você encara nos pastores esse momento, assim? A omissão é real, igual eu te perguntei na tua caixinha, né? Oi, nego. Tchau. Vai me avisando lá, tá? Que pix? Quem Aqui, sabe faz ao vivo. Aqui é Manduzelli. Só muda o endereço, assim, mano. Mano, eu sempre falo assim, ó. Quem manda é nós. A última palavra é do homem. Sim, senhora. Só muda o endereço. A história é... Cara, assim, te perguntei na caixinha lá uma pergunta que faz sentido para esse tema. Os pastores, mundialmente falando, os pastores brasileiros especificamente, eles estão em um silêncio estratégico, um silêncio espiritual, vamos discernir em Deus, a guerra não é contra carne e sangue, ou esses caras abandonaram o presidente? Foi bom
ganhar poder e fama ao lado de uma foto com o presidente e na hora de mostrar quem é quem, sumiram. Como que você está enxergando isso? É um diagnóstico correto? Está equivocado? Não, tá correto esse diagnóstico. E eu ouso a dizer que existe uma omissão intencional e uma omissão por desconhecer o sistema, como ele age. Porque os pastores, eles aprenderam muito como é viver na base do vamos levando até onde vai ver, até onde vai dar as coisas. Mas eles não aprenderam a fazer plano de médio e longo prazo. Conhecer a ideologia, conhecer como o sistema opera, conhecer como as coisas funcionam. Só para constar aqui, para vocês poderem ter uma ideia da dureza desse momento, da dificuldade desse momento, a gente está vivendo um momento em que jornalistas estrangeiros estão sendo perseguidos dentro do Brasil e sendo mandados embora de volta para os seus países, sendo ameaçados de morte por oficiais do seu próprio país infiltrados dentro do Brasil nesse momento em Brasília. Meu Deus. Então, se existe até jornalistas que estão fazendo isso, imagine o que eles estão fazendo com as igrejas. E hoje eu vejo um medo muito grande nessa turma que não sabe mais o que fazer, que foram influenciados por uma galera, por uma turma de pastores que tem uma relevância maior, e esses caras, eles souberam levar a coisa somente através das lentes do Bolsonaro. E muita gente não entendeu o jogo que estava por trás. E agora a bomba começou a estourar. E aí muita gente está sem saber o que faz. Estão sem informação, porque o presidente se fechou, está sem WhatsApp, está sem a mensagenzinha de voz, o acesso ao presidente, porque ele se fechou. Você sabe por que ele se fechou? Porque ele fez uma tática chamada tática do balão, que eu te dou uma informação e eu dou 5 informações diferentes para 5 pessoas diferentes. E aí quem vaza a informação é o infiltrado, aí eu isolo aquela pessoa. E ele foi fazendo a tática do balão com um por um. E ele fez a tática do balão com alguns pastores. E alguns pastores vazaram informação do presidente, e aí o presidente isolou essa galera. Esses caras não têm noção do que é o sistema. Eles não têm noção da legislação que já está toda pronta e formatada para poder arrebentar com a liberdade religiosa no Brasil. E se eles tivessem um mínimo de noção, eles estariam nas ruas lutando e protestando nesse momento. É assim que eu penso. Então, não conhecemos, né, a totalidade dos motivos do presidente, mas é fato que parte desse silêncio é não terem quem confiar. Tipo, eu não sei mais quem é quem. Exatamente. Vários são bem intencionados. A maioria dessa galera, eles são bem intencionados, desses pastores, desses líderes. Só que existe uma parte deles que querem, claro, as vantagens, querem os benefícios, né? O passaporte diplomático, querem as vantagens que caminhar ao lado de uma autoridade como o presidente lhe concede. E você pode perceber que aqueles que mais estavam próximos ao presidente, nesse momento, são os que mais estão calados. Eles estão calados. E eu não tenho visto eles mais hoje estando do lado do presidente. E a maioria desses pastores, eles passaram muitos anos tentando fazer um movimento, que agora esse movimento chegou num lugar onde eles foram, onde eles foram, entre aspas, colocados numa contraparede, porque esse movimento deles ensinou a igreja a bater palma, a cantar e a ofertar e a adorar a Deus dentro da igreja, mas não ensinou os pais a criar os filhos, as mães a cuidar das suas casas, e não ensinou e os pais não conseguem ensinar os filhos a lutar uma guerra bíblica ideológica. E tem um ponto muito importante que eu queria te falar aqui, que nos Estados Unidos, 68% dos pastores americanos não têm o que a gente chama em inglês de Biblical Worldview, que é o quê? Visão bíblica de mundo. Isso é um diagnóstico terrível, terrível. E no Brasil, os dados mostram que quase 90% dos pastores brasileiros não têm uma visão bíblica de mundo. Sim, isso é fato. E isso Assim, um diagnóstico... Eu estava refletindo hoje,
Eu vou até, quando a gente terminar a live aqui, gravar um conteúdo. Eu vou dar um exemplo aqui para falar sobre ignorância pública, política, mediante a ausência da cosmovisão bíblica. Aqui no Brasil, cara, é justamente isso. Eu chamo do berçário gospel. Me mandaram um vídeo hoje falando das taxas de açúcar. O teu volume está bem alto. Consegue baixar um pouquinho? Meu volume tá alto? Consigo. Melhorou agora? Não. Não? Então deixa eu. Aí. Me mandaram um vídeo sobre taxas de açúcar, marcas de cerveja e a Coca-Cola. Eu sou da linha do John Piper. No seu tempo histórico, no nosso tempo histórico, é melhor você ser abstêmio, um cristão abstêmio. Porém, nem os pastores, nem os evangélicos querem uma educação teológica. Vamos estudar e entender esse assunto? Não. É melhor proibir do que ensinar. Aí a gente cria uma teologia proibicionista, uma teologia de fuga, e a gente não amadurece ninguém. Aí o cristão conclui que, para ser cristão, aumentou de novo o seu volume. Tá estranho, porque ele tá no mesmo jeito, eu não tô mexendo em nada. Deve estar acontecendo alguma coisa. Se você mutar, você consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Perfeito. Aí voltando lá. O cristão conclui que, para ser cristão, é necessário não assistir novela, não fumar, não beber, não falar palavrão. Só. Aí tem gente sem fé que tem uma conduta ética pessoal melhor que a nossa. Por exemplo, agora no Catar é proibido vender bebida alcoólica. E nem por isso as pessoas estão hiper espirituais. Nesse vídeo que mandaram para mim, os caras foram medindo o açúcar de marcas de cerveja, Budweiser, e por último a Heineken, 22% de açúcar. Aí depois foi medir o açúcar da Coca-Cola, 541% de açúcar na Coca-Cola. Onde eu quero chegar com isso? O cristão imaturo, ele chega e diz assim, olha, não beba porque você vai destruir sua saúde. Está comprovado por meio dessa pesquisa, porque o maior inimigo do corpo, da fisiologia humana é o excesso de açúcar. E tudo vira açúcar, né? Carboidrato ruim, macarrão, açúcar e por aí vai. E ele não consegue entender que essa análise superficial e imatura do tipo, você está acabando com a sua saúde se você bebe cerveja, não se aplica a ele, que é um consumidor diário e constante de refrigerante, Coca-Cola, Pepsi, por aí vai. Do tipo assim, ó, se a sua apologética, para você provar publicamente a sua fé, é uma fé escapista, proibicionista, cara, é imatura essa abordagem. Do tipo assim, ó, usa outro argumento, mostra todas as nuances da consequência do álcool, se você se tornar um consumidor assíduo e se tornar um adicto do álcool, as consequências danosas aquilo vai trazer. Mas o cara não sabe explicar um raciocínio simples, absolutamente sobre nada. Sobre o consumo alcoólico, ele não consegue explicar o porquê um cristão, às vezes, escolhe ser e por que escolhe ser um abstêmio. Quais são os pressupostos por trás disso? O que esperar desse irmão quando o assunto é sociopolítico? O que esperar dessa pessoa quando ele for um parlamentar evangélico da bancada evangélica? Porque assim, ó, a melhor maneira de triunfar publicamente nesses espaços é você entender que você não precisa abrir a Bíblia com capítulo e versículo. Você precisa ter uma visão pública de aplicação da cosmovisão bíblica. Aí você tem que estudar os pensadores, você tem que entender pressupostos, você tem que... É o que a esquerda faz, você precisa entender antes de contra-argumentar.
Qual é o nosso atraso como conservadores? Enquanto a gente só protesta fazendo textinho de rede social, os caras criam leis, formam artistas, ativistas, professores e por aí vai. Então, cara, eu estou num tempo de entender que, por exemplo, a minha função pastoral ela precisa ir além das quatro paredes. Eu estou num inconformismo, sabe? E eu preciso ensinar. Mas, por exemplo, o berçário ele está tão violento que você precisa ensinar a partir do básico. Por isso que eu dei esse exemplo tolo do álcool. Porque, por exemplo, numa visão madura bíblica, você vai para o Antigo Testamento, a Bíblia pediu para o profeta não consumir bebida forte, falou para João Batista no Novo Testamento nunca colocar álcool na boca. Está escrito que chamaram Jesus de beberrão e glutão, não tem texto dizendo que ele bebeu, mas se acusaram ele de beberrão, provavelmente viram ele bebendo vinho. O primeiro milagre dele é transformar água em vinho. E não cabe uma hermenêutica infantil dizendo que era suco de uva, porque tinha um especialista em vinho dizendo o melhor vinho ficou para o final da festa. Tem o apóstolo Paulo falando com Timóteo, não tome apenas água, tome um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades no estômago. Tem Paulo escrevendo a Timóteo dizendo, quando for eleger diáconos, não seja dado a muito vinho, seja moderado, não restringir o consumo. É presbítero, não seja dado ao vinho. Então, assim, inúmeros caminhos bíblicos sobre o álcool. Mas o que a gente faz numa fé infantil? Proíbe e não ensina. Isso, quando ele generaliza, a gente proíbe e não ensina um montão de coisa, cara. Inclusive que a política não é lugar do cristão. Esse comentário, eu posso fazer dentro disso uma colocação exatamente trazendo uma luz no centro disso que você está falando. Sim. Hoje, o Brasil, a igreja brasileira, eu ainda considero a igreja brasileira uma igreja jovem, uma igreja que ainda está aprendendo a ser igreja. E um dos motivos que eu consigo enxergar isso é porque existe um fenômeno chamado antinomianismo. É um termo dado para aqueles que abdicam do Antigo Testamento em lugar do Novo, e para isso eles não conseguem compreender a Bíblia inteira e eles ficam buscando somente particularidades para eles poderem continuar levando a igreja como ela está hoje. E eles não preparam o cristão para ter uma visão de futuro a médio e longo prazo. E aí a igreja trabalha só em contenção. Somente naquele momento ali de curto prazo. Vamos resolver o problema de uma luz, vamos resolver o problema de um muro que está caindo, vamos resolver o problema de uma irmã. A igreja não pensa, por exemplo, que ela é o organismo que pode ser capaz de mudar a sociedade, né? De mudar a sua comunidade, de transformar aquilo que está ao redor dela. E aí, hoje, a realidade que nos foi mostrada no Brasil é de que os pastores brasileiros eles ainda não têm conhecimento de como fazer isso. Olha, eu digo que tem muitos pastores e líderes que eles são bem intencionados, porém eles não sabem como fazer e eles vão aí empurrando, fingindo que fazem, quando ele, na verdade, não consegue fazer. Quando chegar lá na frente, eles batem no muro, eles não têm recursos suficientes para poder sair daquela situação. Então, nós, aqui nos Estados Unidos, o que a gente fez? Nós vivemos aqui num movimento de secularização da igreja. Os Estados Unidos hoje está num momento muito avançado de transformação e secularização da igreja. E isso mostra claramente, isso reflete, por exemplo, no nosso dia a dia, né? Eu moro no estado, por exemplo, de Nova Jersey. A escola da minha filha, a primeira coisa, quando ela entra pelas escolas, a única coisa que ela vê, a primeira coisa que ela vê é uma bandeira LGBTQ. Ela não vê uma cruz, ela não vê um bom dia, ela não vê um sinal de nada. A primeira coisa que ela vê é isso, ou seja, a escola dela tem 3 banheiros, né? Então, assim, nós vivemos numa América em um movimento de secularização muito grande. A escola de Frankfurt, ela infiltrou em cada lugar na sociedade americana e implementou e executou o plano dela em cada ponto da sociedade americana. A educação americana hoje é igual ao McDonald's, a educação progressista americana. Ela é uma educação que ela trabalha hoje com um currículo fixo, e aí o seu filho ele é doutrinado dentro da escola.
Ele, por exemplo, a minha filha está aprendendo agora, ela frequenta a escola pública, ano que vem a gente está pensando em tirar ela. O motivo pelo qual ela está na escola hoje foi porque nós decidimos que ela é uma jovem, tem 14 anos, então nós decidimos que ela ficaria porque ela tem uma cabeça boa, nós formamos a mentalidade dela, a visão dela, nós fomentamos, né, nela a necessidade dela progredir e estar na escola sem ser afetada por aquilo. A nossa filha tem 14 anos. Ela chega em casa falando comigo que todos os dias ela é doutrinada. E todos os dias, quando ela chega em casa, eu converso com ela e mostro para ela muitas coisas. Recentemente, ela está aprendendo sobre informação falsa. Olha só o que o currículo da escola está ensinando. 14 anos e aprendendo sobre informação falsa. Sobre aqueles selos. Por que o Instagram coloca selo de informação falsa? Por que o Twitter? Como combater informação falsa? Quais são as agências de checagem? Ou seja, esse currículo, e por que eu estou dizendo isso? Porque esse currículo, ele é oferecido para o filho do cristão, para o filho do não cristão e para todos os filhos de pais que estão ocupados demais, ganhando dinheiro e fazendo as suas vidas e não estão entendendo que os jovens estão sendo doutrinados. E aí esses jovens, eles vão para a igreja, chega na igreja de domingo e quer que a igreja resolva tudo. E o pastor desesperado no meio daquilo, não sabe o que fazer, não sabe como resolver, e aí eles continuam nesse nesse movimento circular de contenção. Eles nunca conseguem avançar e realmente trazer uma solução sólida para isso, né? Ou, por exemplo, hoje nós temos, quais são as soluções que nós trouxemos hoje para o nosso dia a dia? Nós estamos ministrando um curso de cosmovisão bíblica, ou seja, visão bíblica de mundo, para mostrar para os cristãos que se eles não tiverem visão bíblica de mundo, num mundo secularizado, como é o que está acontecendo hoje, eles não conseguirão passar para a próxima geração a necessidade, eles não vão conseguir transferir para a próxima geração de filhos o cristianismo que eles tiveram, né? Porque nós já vivemos no movimento anticristão, as escolas, todos os lugares que a gente vai aqui nos Estados Unidos, por exemplo, droga é liberada aqui no estado de New Jersey, então as pessoas fumam na rua normalmente, usam droga normalmente. Cada vez mais você vê a sociedade americana decaindo, enquanto isso as igrejas americanas hoje, nós já temos um movimento evangélico nos Estados Unidos que já existe 50-50, uma paridade. E eu ouso dizer que esse movimento evangélico hoje já ultrapassou, que é o movimento evangélico progressista, ultrapassou o conservador. Hoje nós temos um movimento evangélico hoje de aproximadamente quase 60% das igrejas americanas que não são mais conservadoras. Elas são igrejas, por exemplo, que são muito receptivas ao marxismo. Elas adotaram ideias da escola de Frankfurt, algumas ideias que a gente chama de progressistas, quando na verdade são anticristãs, mas elas são colocadas de forma suave. E aí eles vão desconstruindo a teologia que eles vão consumindo no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo, antes de passar para você poder fazer esse comentário, e não fique assustado com o que eu vou te falar agora. Mas um dos caras que mais empurra ideologia de esquerda dentro dos Estados Unidos hoje, e ele utiliza o dinheiro que ele ganha vendendo livros para o mundo inteiro, chama-se Timothy Keller. Tá brincando? O Timothy Keller hoje, ele é um dos pastores mais importantes na disseminação do progressismo dentro da igreja. Tá brincando, mano? Não tô brincando, não. Nós temos, e para quem, depois eu vou te mandar, nós temos um documentário, né? E a gente está fazendo aí, é um filme, a gente está fazendo a tradução dele para o português. Inclusive, eu estou conversando com o pessoal da Brasil Paralelo, ver se a gente coloca ele lá, conversei com o Lucas Ferrugem. E esse documentário, ele expõe o marxismo na igreja. Nós temos um site. Esse site, ele chama Enemies Within the Church, em inglês, que é Inimigos na Igreja. Depois eu vou deixar eu vou passar o link depois nos stories para você poder compartilhar com o seu público. E lá tem uma aba chamada Wokepedia, que o woke, a ideia woke, é a ideia progressista nos Estados Unidos, né? Esse é o termo woke. E o Timothy Keller é um dos pastores woke dos Estados Unidos. Matt Chandler, Timothy Keller, David Platt, e por aí vai. O próprio Rick Warren é um dos caras que está empurrando isso também. Ou seja, os Estados Unidos está num movimento de decadência e está tudo documentado. O que eu estou falando com você agora, está tudo documentado.
Tá tudo registrado e com todos os tópicos. Eu sei que muita gente aqui é amante de Timothy Keller e muita gente vai ficar decepcionado, e eu vou fazer questão de pegar todos os artigos do Timothy Keller, traduzir e te enviar para você poder ver. É um dos caras que mais apoiaram o movimento de vacinação, né? O movimento, por exemplo, o Timothy Keller, o pai espiritual de Timothy Keller é um dos caras que mais dissemina a teologia da libertação entre a igreja evangélica nos Estados Unidos. Então a situação do Keller é muito complicada. Caramba, cara. E ele se faz de desentendido para o público que ele vende livro mundo afora. Então o Brasil hoje ele é o top number one de venda de livros e é o cara que mais contamina a teologia hoje no mundo. É um dos caras que está sendo usado pelo diabo para poder desvirtuar o propósito principal da Igreja de Cristo. Com essa ideia de debate, propor novas ideias, propor uma teologia um pouco diferente. Então ele está fazendo esse jogo, né, para poder seguir em frente e aplicar a agenda. E assim, desculpa se tem muita gente decepcionada, mas essa é a realidade. Estou trazendo uma breaking news para vocês aqui. Não, porque é contraditório, eu devo ter 10 livros dele. É contraditório, é tudo que eu tô lendo. Tudo que Eu sabia. Por exemplo, Igreja Centrada. Ali ele posiciona, né? Dá para ver que ele é um centrão, né, no livro. Mas eu achei que era uma generosidade ortodoxa para o alcance da cultura, né? Eu não achei que ele tinha chegado ao nível de... Teve um que desviou, cara. Ortodoxia generosa. Ai, cara, qual é o nome do cara? Virou apóstata, virou ateu. Eu falei, como assim, cara? Que loucura, que loucura. Você acha que é uma idolatria no coração pastoral de querer ser aplaudido pela cultura? Quero ficar bem com todo mundo? Nos Estados Unidos isso está acontecendo demais. E a gente chama isso de politicamente correto. Os pastores politicamente corretos são aqueles caras que querem ficar limpinho com todo mundo, não quero me comprometer, não quero estar mal com lado nenhum, e por isso eu vou exatamente fazer aquela ideia de isentão. Na verdade, o Timothy Keller, ele passa a imagem de um cara de centro, mas ele não é. O Timothy Keller, ele nada mais, nada menos... Por exemplo, a Coalizão Gospel Coalition, a maioria dos pastores que fazem parte do Gospel Coalition, eles estão comprometidos com uma agenda centro-esquerda nos Estados Unidos. Eles são pastores... Eu estava refletindo ontem sobre essa questão do calvinismo no Brasil. Eu percebo muito, mais entre os calvinistas, né? Eles estão gourmet aqui no Brasil, né? Dizem que estão posicionados de maneira conservadora, mas você vai ver, é a mesma, vou chamar de covardia. Eles interpretam a história do cristianismo e estão fazendo tudo ao contrário dos reformadores, se são reformados, né? Uhum. Porque os reformadores pegavam a palavra de Deus e iam para a cidade. Uhum. Né? E agora não. Eles estão querendo justamente fazer essa paz com a cultura, né? E aí eu tenho aquele respeito, né, pela pregação da sã doutrina. Ela tá lá. Mas eles ficam, sabe? Você pede um posicionamento... Eles ficam manobrando, eles ficam dando uma manobrada aqui e ali. Isso. Aqui, eu tenho visto isso em Iago Martins, tenho visto isso no Guilherme de Carvalho, e tantos não. outros, assim. Não fala de Iago comigo, não, pelo amor de Deus. Mas assim, ó, é justamente esse ponto que eu ia colocar agora. Como você tem visto isso nos Estados Unidos? O fenômeno Lucinho Barreto, que é você fazer uma grande cruzada de evangelismo e impacto com a juventude, não rola mais. O Lucinho hoje, vou usar ele como modelo, também é um pastor local, porque discernir o tempo. Que discernimento do tempo é esse? Cara, a igreja está
pastoreando o que ela salvou há 2 décadas e ela não está conseguindo salvar mais. Ela não está conseguindo batizar mais. E os pastores não entenderam que o gargalo é ideológico. Eles não Exatamente. estão ensinando a juventude. Então, para você encontrar no Brasil hoje um ministério com jovens relevante é uma raridade. Uma igreja hoje no Brasil com um ministério de jovens com 100 jovens, 200 jovens, é uma raridade. E há uma década para trás, a gente tinha ministérios com 1.000 jovens, 2.000 jovens, 3.000 jovens. O Lucinho enchia estádios, quadras, Eu lembro. sabe? Hoje não. E hoje é o Nicolas Ferreira, irmão. É isso aí. É por isso que mudou e muita gente não está entendendo isso. E esse movimento, ele não vai parar mais. Se os pastores não acordar, eu espero. E outra coisa, eu não quero somente aqui falar o que o pastor tem que fazer. Eu gostaria de propor algumas ideias também para muitos pastores que estão ouvindo a gente, que eu sei que tem muito pastor que está ouvindo a gente. Se os pastores não se alinharem ideologicamente com a cultura, com aquilo que nós estamos vivendo hoje, eles não vão conseguir entender esse tempo, eles vão acabar falhando no pastoreio se eles não acordarem agora. Por quê? Porque hoje a juristocracia e os parlamentares de todos os países hoje são financiados por homens que têm as suas raízes da escola de Frankfurt e eles são marxistas culturais e eles são transformados através de uma ideia de que a utopia que eles querem aplicar agora não é mais a utopia do proletariado. É uma utopia que ela vem de forma fina e ela vem de forma silenciosa através do jurídico e através das leis que são passadas pelos parlamentos mundo afora. Isso é uma agenda e essa agenda tem de ser aplicada. E hoje, esse choque que a gente está vivendo no Brasil, ele só foi possível porque o povo decidiu quebrar com a cultura. E os pastores que não entenderem, que não estão entendendo que esse choque cultural que está havendo no Brasil, essa quebra desse paradigma, desse viés que existia no país, de um país completamente gramscista, um país completamente doutrinado por Paulo Freire, se eles não entenderem que esse movimento acabou, que agora é um novo momento, que o Brasil, inclusive, eu vou até me atrever a dizer que daqui a um tempo vai ter igreja patriota. Igreja que o pessoal vai colocar a bandeira verde e amarela e saber que aquele pastor é conservador. A igreja vai estar cheia. Vai ser assim, escuta isso que eu estou falando, daqui a 3, 4 anos vai ter igrejas que vai ter bandeira do Brasil na porta falando igreja evangélica patriota. Porque vai acontecer isso, porque o povo não vai mais aceitar o que está acontecendo nesse momento agora, a omissão de muitos líderes que não estão se posicionando. E aí, o esquema já está todo formatado, né? As leis, todas as... como eu diz? Todo o plano já tá na mesa, já foi apresentado. E hoje, nos Estados Unidos, nós estamos vendo a execução desse plano. O Canadá já foi tomado. O Canadá caiu. O Canadá, culturalmente, é um país falido, tá? Que Deus livre os canadenses de pessoas, né, que são pessoas de Deus, mas o Canadá caiu. E o processo agora é de fazer cair os Estados Unidos. A Califórnia já caiu, que é o maior estado dos Estados Unidos, mais populoso, mais rico. Nova York caiu também. Nova York, depois dessas últimas eleições, caiu. É o segundo estado mais populoso. Sobrou a Flórida, Nova Jersey tá quase com a cabeça já do lado de fora. E você vê hoje alguns estados como a Flórida e o Texas que ressuscitaram das cinzas. Por exemplo, a Flórida era chamado de estado swing state, que mudava. Uma hora é republicano, outra hora é democrata, né? Uma hora esquerda, outra direita. Agora não. Agora a Flórida é um estado de direita, é um estado vermelho, né? E tudo isso vem no momento em que o Brasil precisa de entender que todas as legislações que estão sendo passadas nos Estados Unidos obedecem a uma normativa da ONU, que a ONU precisa de implementar junto com a ideia chinesa de uma Agenda 2030. Klaus Schwab, no Fórum Econômico Mundial, ele escreveu no livro dele, O Grande Reset, né, Great Reset, que a ideia deles é o do comunismo chinês, que é o comunismo que controla toda a sociedade.
E aí, se a igreja não acordar para aquilo que hoje está acontecendo no Brasil, e se deixar passar esse momento, se os pastores não acordarem, o próximo passo vai ser dominar a igreja brasileira. E isso é muito... E te digo mais, ouso, para poder finalizar e fechar essa parte. É muito mais fácil de dominar a igreja brasileira do que a americana. Porque a igreja brasileira agora, se tiver um governo de esquerda e o parlamento como está hoje e a Suprema Corte como está, acabou, mano. Já era. Acabou. Assim, ó, vamos pro prático. Aqui eu vou falar sou evangélico e sou de esquerda. O Lula não vai fazer isso não, perseguir igreja, ele não fez em 20 anos. Querida, justamente isso. Não dava para fazer em 2002, não dava para fazer em 2006, não dava para fazer em 2014. Você precisa lançar o quê? Qual é o investimento mais caro de uma construção? Fundamento. Ele precisava comprar o sistema, investir. Eu não acredito que a corrupção do Lula é para o seu CPF. A corrupção do Lula é sistêmica. Eu quero o sistema retroalimentando o meu planejamento. Então, não era o plano de 20 anos atrás, é o plano de agora, porque já lançou o fundamento. O fundamento está aí. Agora sim, eu vou executar a totalidade desse planejamento. Os pastores não enxergaram que nós seremos totalmente cerceados. Eu vou te dar um exemplo aqui, cara. Eu estou sendo processado já. Não é nem vermelho ainda o governo. 7 promotoras do Distrito Federal, 7. Sabe? Aí chegou um pastor para mim dizendo: você não podia gravar um vídeo pedindo perdão? Nossa, o que vamos fazer agora, a igreja? Olha um processo da promotoria. Cara, eu respondi: você acha que eu, como cidadão, vou temer um servidor público pago com meu imposto? Promotor, juiz, o diabo a quatro que for. Ele é servidor público. O único temor é a ideologia tomando todas as esferas e o cara fazer hermenêutica da cabeça dele, igual Alexandre de Moraes faz. Ele vai tomar café da manhã e ele é igual um pastor liberal, é igual o Ed Renekiewicz. Eu tenho que atualizar a Constituição. E ele faz uma interpretação. Uma ginástica hermenêutica. Pronto. Isso aqui é crime. Hoje mesmo, cara, ele mandou destituir um prefeito, cara, eleito democraticamente. Tem noção um negócio desse, cara? Ele meteu a caneta lá e falou: prefeito, não te quero mais. Pronto. Cara, e ele vai fazer com os pastores também. Pastor, eu não quero você mais naquela igreja. E mete uma caneta e você acabou. Porque, por exemplo, olha, hoje o promotor quer o teu dedo. Aí tu vai lá como pastor com medinho e fala: toma meu dedo. Ano que vem ele vai querer teu braço. Daqui a 2 anos ele quer regulamentar o sermão. Deixa eu ver se o sermão está falando mal do Lula, falando mal do nosso totalitarismo, falando mal dos ditadores da toga. Tá, não, isso aqui é crime, o pastor vai preso, ou o pastor vai pagar uma multa, ou a igreja é fechada, ou a igreja vai ser taxada. Então, do tipo assim, eles não têm noção. Você pega uma China, o quase nada que existe da igreja lá é regulamentado pelo Estado. O sermão tem que passar por averiguação. Aquela igreja ali é permitida. Você tem que mandar um sermão uma semana antes. Tá liberado o sermão. Por quê? A esquerda, ela é religião. Por isso que eu falei que Deus não tem partido político. Satanás é de esquerda, porque a esquerda é uma visão de quê? É uma visão total. Por isso que o cristianismo é inimigo direto da esquerda, porque o cristianismo tem uma visão total do mundo. A esquerda também. A esquerda é um anseio do homem ser salvo sem Deus. Esse é o espírito do anticristo. Você substitui quem te salva. No cristianismo, o salvador é Jesus. No comunismo, marxismo, socialismo, marxismo cultural ou qualquer vertente, o salvador é o Estado. Essa é o início do espírito do anticristo. Olha que interessante. Então, assim, cara, os pastores não têm noção do que espera. E muitos deles, infelizmente, eu não quero que Deus me ensine na perseguição, mas muitos deles, cara, só aprende na lona,
sabe? Só aprende apanhando. E eu não quero que Deus soberanamente tenha esse plano para o Brasil, sabe? Que o Brasil seja a última resistência conservadora das nações, um celeiro de avivamento e por aí vai. Mas, assim, eu creio, falando da minha classe pastoral, eu não falo isso com alegria, parte significativa dos pastores não tem valor, por isso tem preço. Quantos pastores já abriram o diálogo com Lula? Muitos. Vários. Porque se eu estiver posicionado, eu vou ser perseguido. Como eu não quero ser perseguido, e ele esquece que Atos 1:8, quando diz que a gente se tornaria testemunha, a palavra no grego é mártire. E você morrerá por mim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins. Então a gente recebe poder do Espírito Santo para morrer, simbolicamente ou literalmente. E os pastores não querem morrer nem simbolicamente, por meio do cancelamento do politicamente correto, e nem querem morrer literalmente, ser preso. Aqui eu já dei o papo reto para minha esposa. Ah, então você não tem filho. Temos 4 filhos. Aí eu já rebati para ela assim, você casou com um homem errado? Não, você casou com um homem certo. Eu não te enganei em nada. Há 15 anos eu falei para você que eu era um servo de Jesus e eu iria viver o plano dele para minha vida. Então, eu sei de uma coisa, se eu for morto, se eu for preso ou qualquer outra coisa, meus filhos já têm motivo de não ser um canalha e se tornarem homens de Deus. Agora, medo do Estado, medo de Lula, medo de Alexandre de Moraes, medo de servidor público, me poupa, cara, me poupa. Olha só, interessante estar falando aí, e eu assim, ouvindo você falar, eu lembrei de um livro que eu gosto, eu sempre leio ele, e também dos estudos que eu fiz, por exemplo, Karl Marx. Pouca gente sabe, né, que Karl Marx, as pessoas falam, Karl Marx, ele era um ateu. Não, Karl Marx era um satanista. Que só não sabe, as pessoas que não conseguem fazer essa leitura, são as pessoas que não entenderam ainda que aquilo que Karl Marx fez, quando Moses Hess apresentou para ele o socialismo, né, essa forma utópica de conduzir as ideias que ele já tinha, ele entendeu que só conseguiria fazendo isso matando a Deus, né? Ele decretou a morte de Deus. E ele disse, né, religião é o ópio do povo. Então, eu acredito que qualquer pastor que adota alguma ideia mais progressista, ele está decretando o suicídio, o seu suicídio cristão mesmo. Ele está decretando a falência, né, do seu cristianismo, porque o cristianismo em si, ele é anticomunista, né? Eu lembro muito bem, Richard Wurmbrand, aquele livro Marx e Satã, ele contou ali como que Karl Marx se converteu ali, os pais, né, quando ele enviou aquela carta para o pai dele falando que estava quebrando com a religião, quebrando com Deus, e adotou o ateísmo, e dali ele saiu em busca daquela utopia dele, né, na sua juventude ali, muito jovem. E eu lembro daquele mesmo livro contando os poemas de horror que ele contava para sua própria filha sobre um bruxo chamado Hans Rockel, e toda aquela loucura, né, que Karl Marx fez na sua vida. E olhando para o cristianismo, olhando para o que a gente está vendo na igreja brasileira hoje, eu vejo uma única solução nesse momento agora, de começar um movimento de pastores e líderes posicionados. Isso aqui é conversar com esses pastores e ajudar essa turma que realmente quer mesmo sair dessa bolha e aprender a lutar essa guerra ideológica e transicionar. Eu vejo um ciclo novo começando, né? Porque quando os pastores começam a trazer um cara como Nicolas Ferreira para poder pregar na sua igreja, um jovem, né? Um garoto, um jovem, que entende muito bem quem ele é, né? Entende também a guerra cultural e começa a ensinar os jovens, eu vejo a esperança, eu vejo que os pastores, essa necessidade dos pastores mudarem. Então, eu queria propor hoje também aqui da gente começar esse movimento. A minha proposta seria de traduzir o material que a gente tem. Claro, o documentário vai ajudar muito, o filme vai ajudar muito, porém, a gente tem aqui livros, nós temos material esse curso, né, de visão bíblica de mundo,
e todo o material que a gente pode ajudar essa turma a vencer essa guerra cultural. Porque Sim. a maioria massiva desses caras estão perdidos. Os líderes brasileiros, eles não estão conseguindo se encontrar. Eu digo por mim mesmo. Muita gente me manda mensagem no meu back channel falando para mim, olha, pastor, eu estou precisando de ajuda, eu não sei como que eu vou dar continuidade nos próximos anos. Você poderia me ajudar? E eu começo a passar um material ou outro, mas ainda falta muita coisa. Então, eu conversei com o pastor Dinho, meu brother, o pastor Dinho é nosso, e eu falei com ele, falei, mano, olha, a gente precisa de dinamite para a gente poder explodir isso tudo. Então, vamos pro pau, vamos embora? Ele falou, vamos, pastorzão, vamos embora, estou contigo. E aí eu propus para ele, eu me dispor a trazer material para apreciação e para a gente poder começar a lutar essa guerra ideológica. E nem que seja criar um jornalzinho, um artigo, mandar para esses pastores, mandar para uma editora, publicar um livro para a gente poder traçar esses paralelos, porque não dá mais para a gente poder ficar... ele está aqui, mandou uma bomba aqui agora, eu vi o comentário dele rapidinho aqui. Não dá mais para a gente poder ficar só na contenção. Não dá mais para poder ter o Anderson Silva, não dá mais para poder ter o Dinho, não dá mais para poder ter um ou outro. A gente precisa de formar uma turma de pastores posicionados para a gente poder chegar a algum lugar. E se a gente quer, só para fechar essa parte aqui, se nós queremos realmente ter políticos alinhados com o Êxodo 18:21, que odeiam uma propina, que não se corrompem, né, para poder ser colocado como líderes de 100, nós precisamos de pelo menos um treinamento decente para esses cristãos e as pessoas pararem de olhar somente para o seu bolso e começar a olhar para o futuro e para a sua liberdade, porque não adianta nada. A gente tem, por exemplo, a China. A China tem os seus milionários permitidos, a sua classe milionária que é permitida. Um milionário que é contra o governo chinês, ele desaparece, né? Então, eles vão fazer a mesma coisa com o Brasil. Ter uma igreja permitida, a igreja de Kleber Lucas, a igreja de Leonardo Gonçalves, né? A igreja de Ricardo Gondim, a igreja de Ed Renekiewicz, a igreja de Iago Martins, a igreja desses caras que eles simplesmente ficam soprando cinza depois que já acabou. E não adianta mais, essa igreja permitida que vai aceitar o governo dar dinheiro para eles, que vai aceitar cantar, né, em todos os lugares que eles convidarem. E a gente não pode permitir, pelo menos eu vou fazer o meu trabalho e continuar firme, para não permitir que essa igreja permitida venha acontecer no Brasil. Amém, cara. Os pastores, ao dormirem, eles não conseguem enxergar. Consegue mutar aí, nego? Que tá tocando a música aí do ambiente. Olha só, eu apresentei um projeto político como deputado agora. Não fui eleito, mas fui bem votado. Antes da eleição, um pastor, isso que me assombrou, me ligou dizendo, olha, eu tenho uma reunião quinta que vem, você gostaria de participar? Que um grupo chinês quer sentar para investir 3 milhões na sua campanha. Aí eu, o quê? Um grupo chinês. Aí do tipo assim, é surreal porque é um pastor. Ou seja, a China já está aqui, há investimentos nesse cordão latino-americano. Em Guantánamo, extremo da Argentina, eles já fizeram investimento na construção de uma base militar. Então, o interesse da China comercial, o Dória, foi o primeiro empresário brasileiro a enriquecer ainda mais no início da pandemia de Covid-19, porque teve a informação antecipada e vendeu o país aos chineses. Lucrou bastante com isso. A China comprou muita coisa aqui do Brasil, empresas falidas, ativos, passivos, durante a pandemia de Covid-19. Estão fazendo investimentos porque tem interesse nessas tensões geopolíticas do Brasil, né? Uma possível invasão, sabe lá o que está na cabeça desse povo. Mas para construir base militar na América do Sul, por qual objetivo? E olha só, não, eles querem investir, eles já têm 19 deputados federais eleitos e eles querem dobrar essa bancada para representar os interesses chineses no Brasil e na América do Sul. Olha só, mano. E do tipo assim, um pastor me liga, porque
o fela da mãe, sabe? Me permita colocar aqui, esqueça que eu sou pastor. O cara é uma rapariga moral, cara. Eu falo bem assim, ó, a vantagem de uma rapariga sexual é que ela fala o preço do programa, diz quanto cobra e diz o que faz, que ela vai oferecer. Um pastor vendido, cara, sabe? Ele é menor que uma rapariga sexual, porque você não sabe nem quanto ele cobra e nem o que ele está oferecendo como serviço. O cara me liga cara, porque já se vendeu e agora ele quer saber se eu não tenho um valor, por isso vou ter um preço e vou me vender. O pior é se esse cara tá em Brasília fazendo isso todo momento. Imagina o cara, o que esse cara não faz. Fez contigo. Imagina o que ele não deve estar fazendo com outros. É surreal, surreal. Assim, vamos juntar as caixas de ferramenta, cara. Eu lidero a Escola Governe. Eu não fui intencional, né? Eu tenho grandes problemas de gestão. Então, não consegui gerar bem o projeto para fazer prosperar. Mas o pouco que a gente fez com o governo em 2017 e 2018, dois professores foram eleitos prefeitos. O prefeito de Mogi foi professor do governo e o prefeito de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, foi professor no governo. O Johnny Michael é meu brother. E 3 vereadores foram eleitos, com 4 encontros, 4, sabe? Então, o que a gente quer fazer com o governo? Tornar ele intencional, pegar todo pastor mundialmente posicionado, gerar, né, plataforma de ensino, debate, um programa semanal online, sabe? Sei lá, toda segunda-feira. Eu, você, Dinho, outros pastores, jornalistas, advogados, psicólogos cristãos, fazer o nosso povo botar a cara e não ter medo de servidor público nenhum, sabe? E gerar volume para quê? 2024, irmão, que são as municipais, já começou. 2026 já começou. A esquerda já está com o projeto político dela pronto agora, para 2026. O cara crente posicionado e o cara conservador vai decidir em dezembro de 2025. Então, assim, ó, a gente tem que juntar as ferramentas numa caixa de ferramenta e, ó, cotovelada, irmão. O site marxist.org, eu não sei se você já viu esse site, marxist.org, eu vou te mandar depois. O site dos marxistas, tem um site que chama marxist.org, ele tem a versão em português também. Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente sabe. De todo o material marxista da história do mundo que já foi publicado, a maior quantidade de artigos marxistas do mundo está publicado em português. E daí a necessidade deles de ter uma semi-utopia conforme o desejo deles. E eu quero dizer para todos os cristãos que estão aqui, gente, a esquerda não está brincando de planejar derrubar a igreja. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, eu tenho 2 palestras no YouTube que eu conto isso. Essa é a minha principal plataforma, tá, de trabalho, que é falando sobre o comunismo na igreja. Tá? Só para que vocês tenham uma ideia, o primeiro partido comunista dos Estados Unidos foi fundado através de uma ONG. Essa ONG chamava Ação Social a Methodist Federation for Social Action, Federação Metodista de Ação Social. Foi a primeira ONG que fundou o Partido Comunista Americano. Em 1887, o primeiro pastor marxista de seminário teológico em Nova York, né, Walter Rauschenberg, ele foi um dos primeiros professores e depois vieram vários outros, os dos maiores pregadores, né, pastores e professores universitários da década entre 1905 até 1930, chama Harry Ward Jr. O professor Harry Ward, ele viajou 2 vezes para se encontrar com Stalin. Ele era um pregador. E ele foi um dos caras que implementou toda a idealização, né, aí do Conselho Mundial da Paz, do Conselho Mundial de Igrejas também.
Então, nós temos aí um plano muito grande. E por que eles querem a igreja? Eles têm essa sede na igreja, né? Porque toda a revolução esbarrou na igreja. Ela parou na igreja. Todas elas parou na igreja. E aí, o que eles fizeram? Vão influenciar a cultura, vão derrubar a cultura, porque se a gente derrubar a cultura, a gente derruba a igreja, é o que estão fazendo nos Estados Unidos. Eles vieram com força por cima da América. Bum! Não conseguiram. Com as armas, tudo não conseguiram. Opa, peraí. Se a gente não consegue entrar na igreja assim, vão pela cultura, vão pela educação, vão fazendo assim. E assim eles estão conseguindo derrubar os Estados Unidos. Então é dessa forma que eles estão fazendo. Só para poder constar aqui uma informação importantíssima dessa plataforma que eu ensino, que é assim, olha, durante 20 anos, um centro de estudos sociais chineses ficou nos Estados Unidos fazendo uma pesquisa profunda sobre a sociedade americana. E você sabe que os chineses, eles são ateus, eles não acreditam em Deus. Tem uma religião permitida lá que eles fazem, mas eles acreditam em nada, no governo, no dragão e naquelas mitologias deles. Os chineses fizeram um estudo de 20 anos de estudo, eles fizeram um relatório. E eles contaram o seguinte, nós pensávamos, o resumo do relatório é o seguinte, nós pensávamos que a sociedade americana, que os Estados Unidos era forte por causa do seu poderio militar. Não era. Nós também temos um poderio militar grande. E a gente achava que era a sua economia. Não, hoje nós somos a segunda e estamos crescendo. E aí eles pensaram que em diversas formas, né, de como trazer esse resumo do estudo. E aí o final do estudo é que o segredo da solidez da sociedade americana é a sua igreja cristã. Aí eles disseram assim, no relatório dos chineses estava assim, que a espinha dorsal da potência que é os Estados Unidos é a igreja cristã. Então hoje o maior plano de destruição da igreja cristã está sendo aplicado nesse momento dentro dos Estados Unidos. Como? Pegando seminários teológicos, todos eles, e removendo professores que são professores mais tradicionais, trazendo uma galera de 30 e poucos anos, 40 anos, que já são mais acessíveis aos novos currículos, e retirando os currículos antigos para poder implementar coisas novas, como, gente, teoria crítica, né? Como pensamento crítico. Então, eles estão trocando a teologia por pensamento crítico. E olha que fato alarmante que eu vou trazer agora, isso vai assustar muita gente. Já te assustei falando de Timothy Keller. Vou te assustar de novo. O seminário teológico mais conservador, um dos mais conservadores do mundo, é o Seminário Teológico Batista do Sul, dos Estados Unidos, no Texas. O Al Mohler, um dos deões lá, presidentes desse seminário, ele deu um discurso uma vez que ele disse que o marxismo tinha os seus insights. Um professor que está ensinando junto com a gente, ele é ex-professor do Seminário Teológico Batista do Sul. Ele foi obrigado a assinar uma carta. Quiseram forçar ele a assinar uma carta cancelando o testemunho dele. Ele era uma drag queen. E o cara foi professor do Seminário Batista. E ele não podia falar do testemunho dele, e ele não podia contar nada do testemunho dele. Ele é um professor top, ele é. E a gente está fazendo, nesse momento agora, esse fronte de homens de Deus, para a gente poder avançar nessa escola teológica. Porque a nossa ideia é de mostrar... Você precisa de assistir o documentário. Quando ele ficar pronto, eu vou te mostrar, está tudo no documentário. Porém, tem coisas de bastidores que eu posso falar que não está no documentário. Por exemplo, essa história do Seminário Teológico Batista do Sul. Igrejas batistas tradicionais, conservadoras, de direita, republicanas, de muitos anos, gente conservador clássica, estão trazendo pastores mais progressistas para essas igrejas. Para quando o pastor velho aposenta, estão colocando caras mais progressistas. E eu sei, assim, o negócio está tão feio, que depois a gente vai conversar mais de bastidor, mas a situação dos Estados Unidos hoje é alarmante. Por isso é muito importante, brasileiros, por favor, eu vou pedir uma coisa para vocês. Comecem a acreditar na teologia que vocês podem fabricar. Comecem a acreditar que vocês são capazes de fazer teologia saudável e boa, a não depender mais da teologia americana.
porque a teologia americana hoje está enveredada por viés ideológico e vocês não têm noção do veneno que muitos de vocês já estão tomando sem perceber. Mas